Bom, então vamos para a segunda parte da nossa aula. Como eu disse a vocês, a nossa aula ela é estruturada em bloquinhos de 30 a 40 minutos, tá? Normalmente 30 a 40 minutos. A gente começa normalmente o curso online, né, às 18h15, a gente vai até ali às 18h15, então a gente vai até ali 10 para 7, faz um intervalo, volta às 7 horas, vai até 7h40, tá certo? E às vezes faz um intervalinho de 5 minutos e depois vai até 8h30 por aí, tá? Mas depois no início, né, vocês se matriculando, a gente a partir da próxima aula, digamos assim, né, do curso, né, vocês se acostumam com essa dinâmica, tá? Mas vamos lá. Eu tinha dito a vocês que o nosso curso, né, ele se estrutura a partir desses três eixos, né, tempo, método, desses três pilares, tempo, método e orientação. Vocês estão vendo aí, tá? Vamos pegar agora, eu falei do tempo, tá certo? Falei, depois eu vou falar da orientação, mas depois, junto dessa aula, tem o Caio, né, vai falar um pouco sobre o trabalho de orientação, para além, inclusive, da redação, tá? Que inclui a redação, mas vai para além da redação. Então eu quero, nessa parte, falar do método, né? Do método. Então vamos lá. Como alcançar resultados? Aqueles resultados que eu comentei com vocês, né? Uma nota de excelência na FUVEST, no Enem, na VUNE, nas bancas VUNESP, nos outros vestibulares, né? Esse é o nosso foco aqui. Como? Com um bom método, né? Um método é que vai te dar a técnica, né? Que vai te dar a técnica, correto? Então vejam bem, a gente trabalha com treino de alta performance, eu já comentei com vocês, então o nosso foco é sempre nos níveis mais altos, né? Se você pegar as grades de correção, é importante, a gente trabalha com elas aqui. Por exemplo, a grade do Enem, ela tem 5 níveis. O nível 5, que te dá uma nota 200, é o nível de excelência. Então a gente trabalha como chegar naquele nível. Tá? Então, aí o que acontece? Se você está falhando, então você ainda está nos níveis anteriores, a gente vai aprimorando até chegar. Então, a ideia é ir corrigindo gradativamente as falhas, tá? Mais ou menos como os atletas de alta performance, né? Então, uma coisa importante, né? Isso a gente aprende com os concurseiros. Vamos os concurseiros, né? Concursos muito concorridos, né? A gente pode pensar mesmo, concurso da Receita Federal, 5, 6 mil candidatos por vaga, enfim, né? São concursos muito concorridos, né? Então, normalmente, por exemplo, um concurseiro desse, né? Ele precisava tirar 90 pontos, que é o máximo. Ele tirou 87, 86 e não passou. Não passou. Ele nunca se pergunta por que ele tirou 86. Ele se pergunta por que ele falhou nos 4. Né? Então ele vai se preparar para o próximo concurso, vai manter o ritmo do que ele ganhou, né? Mas então a gente vai então fazendo o quê? Superando gradativamente as falhas e atingindo patamares, né? Isso serve tanto para quem está no topo, já está com uma nota próxima da excelência, que a gente vai, né, melhorando cada vez mais, né, até chegar no topo, no máximo, né? E para quem está nos níveis, né, para quem ainda tem muito que aprimorar, né? Então a gente vai trabalhando. E para isso a gente precisa de um método, né? A palavra método, vocês podem ver aqui, né? Ela vem do grego métodos, né? Que significa caminho, né? Caminho por meio, o caminho por meio do qual se atinge algo, se atinge uma meta. A gente já estipulou a nossa meta aqui no curso, né? A nota de excelência. Então o método ele é gradativo, né? Você Henrique, fiz uma redação, pronto, estou pronto. Não, né? A gente vai gradativamente, né, superando as falhas, aprimorando, né, desenvolvendo as virtudes, né? Ok? Então até você, né, chegar no topo, né? Então é mais ou menos isso. Tá? Então a gente vai colocando, né, níveis, né? Então se você está aqui no nível médio, né, então a gente vai começar a trabalhar a partir daí para ir aumentando aí o sarrafo, né? Se você pensar em salto em altura, né? E aumentando, tudo bem? Então a gente vai trabalhar, um olhar bem direcionado, né? E aí o caminho, né? O caminho, alguns tem um pouco mais falhas, outros tem um pouco menos, tá certo? Mas sempre a gente vai aprimorar. Né? E mesmo quando você, o exemplo que eu dei para você, mesmo quando você atingir o topo, a nota 1000, você não pode parar. Você ainda, veja, atingir a nota 1000, atingir a nota 40, que é a nota de excelência, a nota aqui que a gente está, atingiu 45 na VUNESP. Henrique, ano passado eu tirei 45. Poxa, mas você não entrou. Ah, por quê? Porque faltou química e física. Beleza, vai em química e física,
certo? Só que, né, você tem que melhorar a química e física sem diminuir a nota de redação, né? Então, essa é uma lógica que você tem que incorporar. Então, você tem que manter o ritmo da redação também. Porque aí não tem para ninguém mais, é para você, né? Então, vamos lá. E o método, então, gente, nós dividimos o método em 4 eixos, tá? 4 eixos, que significa esses cada um desses eixos, eles estão associados, né, àquilo que é necessário você dominar para escrever um texto dissertativo, tá? Nós estamos pensando aqui em dissertação. Depois eu falo de gêneros e outras coisas, tá? Então você precisa de um bom projeto, de uma boa estrutura, de um bom repertório, tá certo? E na fase de preparação você precisa de uma boa correção, uma boa orientação, um bom diálogo com o seu corretor. Tá? Esse diálogo que você tem que fazer comigo, tá certo? Porque depois você não vai poder dialogar com o cara da banca. Tá? Então eu me coloco no lugar do cara da banca, você dialoga comigo e simula, né? Simula a correção do seu texto. A gente faz isso redação após redação. Tá? Então, você tem que formular os verbos, né? Primeiro formular o seu texto, tá certo? Antes de construir. Ao formular, você traz, formular é projetar. E você tem que fundamentar, por exemplo, quando você coloca os argumentos, você tem que fundamentar com o repertório. Aí você tem que construir, estruturar e depois corrigir. Tá? Formular, fundamentar, construir e corrigir. São os verbos que estão na base de cada um dos eixos. O primeiro eixo diz respeito ao projeto. Tá? Um bom projeto. Como eu disse a vocês, é o primeiro eixo. Por quê? Porque é de onde tudo parte. Eu tenho que pensar o meu texto antes de escrever. Tá? Formular. O que você tem que formular? Então, primeiro, você vai ler. Então, antes de entender isso, você tem que entender o seguinte. O que é um texto dissertativo? É um texto em que eu te dou um problema, pode ser, por exemplo, preconceito contra idosos, o etarismo, e você tem que dar uma resposta a esse problema, uma resposta crítica. Por que existe? Qual a causa do etarismo? A causa do etarismo então você dá uma resposta, você se posiciona. Esse posicionamento a gente chama de tese. Então você dá uma resposta ao problema com uma tese e sustenta essa tese com argumentos. Tá? Então isso aqui é o eixo do raciocínio dissertativo. Beleza? Beleza. Tá? Problema, tese, argumento. Esse é o eixo. Veja que o mais importante... Henrique, o mais importante de um texto é o repertório? Não! O mais importante de um texto não é o repertório. O repertório é importante. Mas o eixo fundamental em torno do qual se constrói o texto dissertativo é o raciocínio dissertativo. E o raciocínio dissertativo tem como eixo, tem como fundamento, né, como ponto fundamental a tese. A tese é a resposta ao problema e os argumentos fundamentam a tese. Esse é o jogo. Certo? E aí, gente, na hora de fazer o seu projeto, aí a gente tem todos os passos, a gente trabalha na aula todos os passos que você tem que seguir para fazer o seu projeto. São 7 passos, a gente vai esclarecer isso na nossa aula de projeto. Né? Você tem que identificar o problema, formular a tese, levantar os argumentos, etc, etc. Mas tem 7 passos e a gente treina aula após aula esses passos. Tá? 2 estratégias. Né? Quando você vai adotar uma estratégia para formular a sua tese, né, tem 2 estratégias que são recomendáveis, mas 98% dos alunos só usam uma. Tá? Então veja o que eu estou dizendo para vocês. Tá? Na hora de planejar o seu texto, né, veja que o foco, o núcleo do texto é a tese, na hora de montar a tese para depois argumentar, desenvolver, né, argumentando e sustentando essa tese, né, 98% dos alunos, né, eles fazem o quê? Eles adotam a estratégia, né, que a gente pode chamar aqui de estratégia Enem, que é a estratégia de relacionar causa com consequência. Ou até causa. Né? É baseado num método de pensamento que a gente chama de método indutivo. Né? Pensar um problema é pensar suas causas e suas consequências, é conectar causa com efeito. Tá? Perfeito, absolutamente perfeito, sem nenhum problema. Tá? Então, quando você lê as redações do Enem, 99% é causa e consequência. Né? Essa é a estratégia Enem, né? Mas quando você vai para as bancas da VUNESP ou da FUVEST, né? Essa estratégia vale, mas principalmente nas bancas da VUNESP e a FUVEST, eu vou colocar nesse, né? A gente tem uma outra estratégia que é a estratégia de pensar as contradições. Né? Então, pensar um problema e pensar suas contradições. Isso vem de um outro método de pensamento, que é o método dialético. Né?
Então, pensar um problema é pensar suas contradições. A FUVEST e a VUNESP, para a FUVEST e a VUNESP é a estratégia que a gente adota aqui no Pensar, Escrever, Redação. Né? Principalmente as bancas VUNESP, que tem aquelas frases temas com 2 pontos e ou 2 pontos e entre, ou então com ou entre só, entre A e B. Quando você tem duas teses contrárias, né, 2 pontos de vista contrários, como é que você lida com isso? Então aí você tem uma contradição, né? O que a banca está querendo mostrar para você é que aquele problema é um problema, né, eivado, ó, né? É um problema que se fundamenta numa contradição, né? Por exemplo, né? Inteligência artificial e educação, né? Inteligência artificial e educação entre os benefícios, foi o tema, se não me engano, da FAMEMA do ano passado, né? Inteligência artificial e educação. Aliás, lá no meu Instagram eu comento a aula dica que eu dei aí para as bancas VUNESP e aí a gente trabalhava esse tema lá, né? Exatamente dessa forma, né? Tem um videozinho lá no Instagram, você pode ver, né? Rola o feed lá que você vai encontrar o comentário das bancas VUNESP, né, da FAMEMA. Então era assim, inteligência artificial e educação, né? Entre prejuízos e benefícios, né? Então você vai dizer, traz prejuízos, né? Mas tem benefícios. Então tem benefícios, entretanto traz prejuízos. Tá? Então a gente vai aprender como lidar com isso. A gente tem uma técnica para trabalhar com isso, tá certo? Que é um diferencial que a gente tem no nosso curso, né? Então assim, né? Agora a FUVEST tem trabalhado com ou, com entre, tá? Na mesma direção da VUNESP. Agora a FUVEST tem um tipo de coletânea em que aparecem as contradições. A FUVEST traz isso. Então, por exemplo, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Papel da ciência no mundo contemporâneo. Então vou falar só do aspecto positivo, Henrique. Olha só, né? Normalmente isso resulta numa redação mais expositiva. Dá para fazer uma redação expositiva boa? Dá. Mas a FUVEST deixa claro na sua proposta que ela quer um texto argumentativo, uma redação mais argumentativa, né? Então você tem que assumir um ponto de vista. E aí, quando você vai ver a coletânea falava que a ciência é fundamental, a ciência é importante, a ciência, né, por exemplo, gerou a tecnologia. Entretanto, tem gente que nega a ciência. Entretanto, tem gente que usa a ciência, o poder político, por exemplo, usa a ciência contra a própria sociedade. Por exemplo, na indústria bélica. Então a FUVEST quer que você explore as contradições desse papel. Né? O mundo social é contraditório. O mundo social é contraditório e o raciocínio dialético ele é muito poderoso para explicar, né, esse mundo social, que é de onde vão vir os temas sobre os quais você vai escrever, certo? Bom, uma outra questão importante, além da estratégia, né, é o seguinte, a gente pensa por eixos temáticos. Muito bem, no lugar de pensar tema a tema, como é que a gente pensa? A gente pensa por eixos temáticos, né? Isso é muito importante aqui no curso, né? Porque a gente agrupa, né, por eixos temáticos. Então, por exemplo, são eixos que correspondem a grupos de problemas que têm causas comuns. Né? Então, no lugar de pensar uma causa para cada, a gente pensa causas comuns. Depois a gente pode especificar, né? A gente incentiva também a especificar. No primeiro momento, pensar por causas comuns. Então, por exemplo, alguns problemas fundamentais do mundo contemporâneo: a desigualdade. Tanto desigualdade de classe, ricos, pobres, de gênero, né? Desigualdade de raça ou desigualdade étnico-racial, desigualdade de nacionalidade, né? Que gera, por exemplo, o problema da xenofobia, né? A desigualdade, por exemplo, de raça, que gera o problema do racismo, desigualdade de classe, que gera o problema da miséria. Então, esses problemas aqui, eles têm causas comuns. Aí, gente, a gente pode trazer como causa comum a lógica neoliberal, né? Que é uma lógica de dominação econômica, dominação política, certo? Uma coisa importante, gente. Você vai me dizer, Henrique, eu adoro o neoliberalismo, eu sou um sujeito neoliberal, eu gosto de empreendedorismo. Não tem nenhum problema, gente. Pode ser assim. Né? Vai ser feliz. Né? Agora, aqui a gente está tratando com uma perspectiva crítica. Tá? Então, veja, o neoliberalismo, eu gosto do neoliberalismo, mas você há de convir que ele traz problemas. Por exemplo, a concentração de renda que gera a assimetria de classes. Então, veja, gente, eu estou preparando vocês para uma prova. Eu tenho que dizer para vocês como é que é a banca. E a banca
que é uma visão crítica. Então, nós vamos adotar essa visão crítica. Tá? Então, a gente vai fazer a crítica. Então, vamos ver os problemas. Né? Lembra, dissertação, te dou um problema, você se posiciona. Se o mundo tivesse cor-de-rosa, lindo, maravilhoso, sem nenhum problema, pô, né? Talvez a gente nem precisasse fazer vestibular, né? Todo mundo que quer fazer medicina vai fazer medicina, quer fazer direito vai fazer direito. Seria uma maravilha, mas o mundo não é assim. Né? Então a gente tem que saber por que o mundo não é assim. Então, a gente tem que adotar a perspectiva de problematizar. Uma redação que não problematiza não é uma redação argumentativa. Então a gente vai por aí, tá? Então, democracia é um dos grandes problemas, né? Democracia, né, então, por exemplo, eu posso pensar os problemas socioeconômicos de minorias pela lógica da desigualdade. Posso pensar o racismo, xenofobia, miséria pela lógica da desigualdade. Depois a gente vai trabalhar o conceito de colonialismo, de assimetrias sociais, isso é muito interessante. O conceito de solidariedade, nós não somos uma sociedade solidária. O conceito de darwinismo social, né, que estimula o egoísmo no nosso mundo, tudo isso está na raiz desses problemas. Tá? E a gente vai ver que essas causas, esses motivos, eles eram contradições que a gente vai explorar. Então, democracia, né, que fere direitos individuais, sociais e políticos, a falta de democracia. A gente vai trazer depois o colonialismo, esse renascimento, né, do colonialismo, né, de impor alguém mais forte, impor a sua vontade, um país mais forte, impor a sua vontade, né, isso fere direitos individuais, sociais e políticos. Né. A gente pode pensar, por exemplo, por problemas políticos e sociais, como o fascismo, a censura, a privatização da vida, que, né, a Unesp, né, há 3 ou 4 vestibulares atrás, cobrou a ideia da lógica do condomínio, né, da privatização da vida, de olhar só para o indivíduo e não para o coletivo, de afetar a vida coletiva. De novo, Henrique, eu adoro essa perspectiva individualista, só que ela tem problemas, então a gente tem que pensar até para melhorar. Né? Enfim, gente, ciência e técnica, né, a ciência, uma série de temas, né, que falam do desenvolvimento tecnológico, científico. Ele é importante? Né? Mas traz problemas. Né? Então a gente vai agrupar um conjunto de temas que tem relação com a problemas causados pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Né? Mas veja, é o desenvolvimento científico em si que causa isso? Não, a ciência, veja, por exemplo, a internet. A internet foi feita para melhorar as comunicações, para a interação entre as pessoas. Entretanto, essa mesma internet, quando entra na lógica do... Né, por exemplo, ela entra na lógica do capital, né, de gerar lucro. Lembremos a vocês que a internet não é uma entidade espiritual, a internet ela tem dono, esses donos são empresas, essas empresas a gente chama de big techs, e essas empresas querem ter lucro. Né? Então, boa parte do desenvolvimento tecnológico na área da informática é feita para conseguir mais lucro, e muitas vezes, né, contra o homem. Né? Então isso gera problemas como a exploração do trabalho, a questão dos aplicativos, né? Escala 6x1, né? O home office, a gente está trabalhando como nunca. Né? A vigilância sobre a nossa vida, né? O que lembra um pouco a ideia da democracia. Outra coisa, os eixos aqui eles se encontram, né? A desinformação, né? Então é a tecnologia sendo usada contra o homem. E a gente vai problematizar isso. Então a causa é exatamente o interesse, né, que está por trás disso. Aí a gente tem outros eixos, meio ambiente, arte, realidade. Esses 6 eixos dão conta de boa parte dos temas. Então a gente pensa por eixos. Né? Bom, e aí nós temos, né, um eixo 2, né, que está aqui, né, que é construir. Então, formular, construir. Né? O eixo 2 que é escrever o texto. Aí a gente trabalha com a parte da estrutura, né, que as bancas exigem. Como estruturar bem o seu texto. Né? Como construir o seu texto. Usando a metáfora, de novo, né, da construção civil, da casa, né, você planeja para depois construir. Então, agora a gente vai construir os parágrafos. Parágrafo de introdução, de desenvolvimento, parágrafo de conclusão. Né? Então, construir. Mas, não é só o parágrafo. Você tem que olhar para a frase, para a chamada microestrutura. Estrutura da frase, estrutura do parágrafo, né? E depois a macroestrutura textual. Tá? Então, e aí, veja, a frase, o parágrafo, o texto tem que ser construído com coesão, com coerência. Né? Então, a gente trabalha esses tópicos aqui. Tá? Agora,
Qual é o nosso diferencial? Né? Além de dizer, olha, tem um modelo pronto que serve para tudo, não. Tá? Tem a estrutura, né, da dissertação, a estrutura clássica que vocês conhecem, na introdução põe a tese, depois os argumentos e a conclusão, a gente trabalha com ela também. Mas a gente vai um pouquinho além, a gente procura ver como que a gente pode explorar essa estrutura como recurso argumentativo. E aí que vem o segredo. Não vou contar agora, né? Vou contar depois, né? Mas a gente trabalha a forma como você lida com a estrutura para gerar um efeito argumentativo, convencer mais, né? A mesma coisa os recursos linguísticos de coesão, de coerência, de construção de frase, né, de sintaxe. Esses recursos linguísticos a gente orienta para a argumentação. Como fazer com que eles gerem efeitos argumentativos, né, que é o que as bancas querem. E aí vai uma dica de ouro para vocês, que a gente faz aqui no curso. Por isso que um curso de redação para mim, o curso Pensar e Escrever é assim, né, ele é um curso pensado, né, um curso completo. Né, então ele tem correção semanal, não abro mão disso. E outra coisa, interpretação de texto. Né? Na interpretação de texto, a gente trabalha com a redação de questões abertas e gêneros textuais. Gente, interpretação de texto e gêneros textuais é uma forma de você desenvolver aquilo que as bancas querem, que é a forma de você interpretando o texto, vendo como que os recursos linguísticos são usados para gerar efeito de sentido, por exemplo, de convencimento de um interlocutor, né? Interpretando o texto, você se conscientiza desses mecanismos e você passa a usar esses mecanismos no seu texto. Por isso que você tem que trabalhar com interpretação de texto também. Né? Redação de questões. Nós trabalhamos na interpretação de texto com questões abertas. E na redação de questões a gente trabalha a microestrutura do texto. Né? Microestrutura, composição de frase, parágrafo. Né? Então, assim, e gêneros textuais, uma coisa muito importante. Os gêneros. Henrique, eu não vou prestar Unicamp nem UFO. A FUVEST já está colocando gêneros. Vocês vão ver que todos os vestibulares, no futuro, certamente o Enem vai cobrar gênero. Por quê? Porque o gênero desenvolve a sua sensibilidade para a linguagem, para a estrutura. Né? O gênero é fundamental. Se você pegar a prova de língua portuguesa do Enem, a maior parte das questões é de gênero. Então, o gênero, treinando o gênero, você treina o uso de recursos linguísticos, principalmente, né, de estruturação, de outras formas de estruturação de texto, que pode abrir um pouco a sua mente. Tá? Vamos pensar o seguinte, vou brincar um pouco aqui com as profissões. O meu pai foi pedreiro, mestre de obras, e ele falava uma coisa que eu achava interessante, quando ele pegava uma obra para fazer. Ele falava que tem casa de engenheiro, com todo respeito aos engenheiros civis, hein, gente? Ele falava que tinha casa de engenheiro e casa de arquiteto, porque ele pegava uma casa para fazer e ele falava assim, meu Deus do céu, eu fujo de casa de arquiteto. Por quê? Qual que é a diferença? O pessoal que vai fazer engenharia aí vai escutar isso. O engenheiro fazia aquela casa quadrada, quadrada, né? Então você tem aqui, a entrada você tem a sala, aí um corredor, o quarto aqui, outro quarto aqui, o banheiro aqui, lá no fundo a cozinha. Bem quadradinha, o telhado de 2 águas e pronto. Aí ele falou assim, putz, o arquiteto não, cara. O arquiteto ele pega, faz uns negócios redondos, um negócio para cima, outro para lá. Ele pega um terreno que o engenheiro fala, não tem o que fazer, ele transforma aquilo. Então ele dá outras formas, outros formatos, né? A arquitetura está mais próxima da arte do que a engenharia. Não que o engenheiro não possa ter essa criatividade, mas o arquiteto ele é um poeta do espaço, né? O arquiteto ele é... Isso é muito bonito na arquitetura, né? Ele é um artista. Então ele vai ver por outros ângulos, aproveitar os... Enfim, né? Eu estou dizendo isso para vocês porque eu me lembrei dessa história do meu pai, né? E é um pouco isso. Então, os gêneros textuais, né? Treinar o gênero vai fazer com que você deixe de ser um engenheiro do texto. Vamos pensar no João Cabral aqui, né? Poeta engenheiro, o engenheiro do texto, e passe a ser um arquiteto do texto. É aqui que eu quero colocar vocês. Tá? Mas, para isso, tem lá que ir nos gêneros textuais, tem que ir na interpretação de texto e dominar para valer a linguagem, né? Bom, e agora, gente, vamos para o terceiro eixo, tá certo? Que é o pensar o mundo. Professor, vocês têm repertório aí? Sim, a gente trabalha com repertório, né? Vocês estão acostumados, né, a lidar com repertório, aí tem a expressão repertório de bolso, né? Repertório é filósofo, repertório é
sociólogo, aí o aluno pergunta, Henrique, que filósofo eu posso usar para esse, né? Que filósofo, eu posso usar o Kant na minha redação? O aluno me pergunta, eu digo, olha, depende, você quer usar o Kant para quê? Para pagar o erro que você fez? Quer usar o Kant para quê? No lugar da vírgula? Né? Não se pergunta isso. Mas por que você fala em usar? Usar com algum propósito. Qual a finalidade? Né? A pergunta está equivocada. Está equivocada por duas razões. Primeiro, que você não usa o Kant. Você aplica um conceito que o Kant formulou. Tá? E o Kant formulou aquele conceito para entender um problema. E aí vem a segunda razão pela qual essa fala não é uma fala correta. Qual é o problema sobre o qual você quer tratar? Você quer dar resposta a que problema? Aí a gente vai lá no pensar o texto. Você quer dar resposta a que problema? E aí você vai ver, né, se aquele conceito ele serve para ser aplicado na explicação daquele problema. Né? Então você está pensando. Né? Então, nessa perspectiva, tem conceitos que são bons, conceitos que servem para explicar muitos problemas, conceitos que são muito amplos. Né? Que nem na física, pega o conceito de força, explica uma série grande de fenômenos. Um conceito muito bom, o conceito de solidariedade do Durkheim, explica uma série de fenômenos, principalmente o egoísmo no mundo moderno, tá certo? A fome, as pessoas não pensam nas outras. Né? Então, o conceito de solidariedade do Durkheim você tem que entender e aplicar. Então, você aplica conceitos. Né? Então, a gente não te ensina a usar filósofo, a gente vai ter aulas sobre Durkheim, vai ter aulas sobre a ideia de solidariedade, a ideia de cultura, a ideia de poder, e a gente vai ver alguns pensadores, né, que desenvolveram conceitos que a gente vai procurar aplicar assim no trabalho. Né? Analogias. Henrique, eu posso usar um filme? Posso usar uma obra de arte? Pode, uma obra literária, claro, mas de novo, usar o filme para quê? Para desentupipia? De novo. Né? Aí a gente vai dizer o seguinte, o conceito você não usa, o conceito você aplica. E a analogia você desenvolve. O que é uma analogia? Uma comparação. Então é o seguinte, o que acontece no filme acontece na realidade. Se o que acontece no filme acontece na realidade, então você pode fazer uma analogia. Né? Às vezes os diretores, os roteiristas, né, eles dão soluções para os problemas ou criticam. Né? Então um filme, esse filme ataca ferozmente a falta de solidariedade no mundo moderno. Bom, se o seu tema, por exemplo, a FUVEST pedia lá 2 anos atrás as relações sociais por meio da solidariedade. Aí você pode trazer o Poço, que é aquele filme que fala, né, das disputas e tal, enfim, ou algo parecido. Por quê? Porque trata da mesma questão, desenvolve a mesma questão. Então você vai trazer. Como é que a gente faz isso? Aí é a técnica, né? Então você pode desenvolver analogias ou trazer evidências, citar, né? Citar dados, citar fatos estatísticos e tal, tudo isso continua valendo. São bons repertórios. Então a gente trabalha com a aplicação de conceitos, desenvolvimento de analogias e citação de evidências, dados, fatos, exemplos concretos. De onde a gente tira tudo isso? De textos fundamentais das ciências humanas. Vou selecionar textos de 1, 2 páginas, trechos de autores para vocês lerem, entenderem os conceitos, né? E poder aplicar. Filmes e obras de arte, obviamente, e obras da literatura universal. Então, vamos ler A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, vamos ver sobre o que ele está falando, vamos ler O Espelho, do Machado. Peço para ler, faço uma análise, e aí a gente aplica, né? A gente trabalha assim também. Obras da literatura universal, então obras da FUVEST, Unicamp e UFA. Aí vem aquilo que eu disse a vocês, né? Para quem se matricular no curso, né, nesse nosso extensivo, a gente está liberando aí as obras, as análises de obras literárias, tá? Você pode usar como repertório. Então, a abordagem que eu dou da literatura, por exemplo, da FUVEST, da Unicamp, a abordagem da sociologia da literatura. Eu analiso as questões estéticas, mas também as questões sociológicas, né, históricas. Isso vai servir para você fazer, né, desenvolver analogias no seu texto. Né? E uma coisa muito legal, gente, que é bacana, que eu acho que a gente tem que incentivar, é você fazer as fichinhas de repertório. Como assim? Um aluno de cursinho é cheio de macete, né? Antigamente colocava recadinhos, tipo post-it, né? Colocava no banheiro e ia escovar os dentes com a fórmula, sei lá, da fotossíntese ali, né? Coisa desse tipo, né? Botava acordava, né? Botava lá uma musiquinha que lembrava uma fórmula de biologia, né? E acordava com aquilo, enfim, né? Todo tipo de macete serve para a gente se preparar para a prova, né? E aqui, gente, tem essa coisa da fichinha de repertório, né? Eu recomendo, você pode pegar uma fichinha assim, ó,
Até coisa antiga mesmo, né? Cartãozinho, você vai na livraria, compra, é baratinho, compra e vai e deixa no seu caderno. Aí você está então, você tá assistindo uma aula de história, o professor trouxe um conceito, e aí você fala, esse conceito se aplica a tal problema. E o professor normalmente traz um fato atual associado àquele conceito para ilustrar, anota aqui. E aí você já pode pensar uma tese crítica. Qual a razão do problema? Às vezes o próprio professor aponta as contradições ou mostra a razão do problema e você já vai, depois você pode, né? E normalmente os professores trazem fatos atuais que depois vão estar nas redações também. A gente chama isso de fichinha de repertório, né? Por exemplo, ó, você pega aqui, ó, o tema que eu vou trabalhar na outra parte da aula. Você está na aula de filosofia, o professor está falando do filósofo Heidegger, né, que traz um conceito que é o conceito de habitar. Então, para o Heidegger, habitar é mais que morar, é ocupar um espaço, é pertencer, é identificar-se. Ou seja, uma casa, ela não é só uma casa, né, é um espaço da sua identidade, do seu pertencimento, da sua afetividade. Aí ele falou, nossa, mas isso aqui, aí você lembra do eixo temático, mas dá para falar de desigualdade. Então, por exemplo, um dos problemas, aí o professor fala, por exemplo, quando você expulsa alguém da sua terra, está expulsando esse alguém do lugar de identidade, de pertencimento, né, de habitação dele. A gente pode pensar aí, por exemplo, um fato atual, né, os povos indígenas, quilombolas, que são tirados de suas casas, né, imigração e deslocamentos na área de geografia, forçados. Aí o tema que a gente vai tratar aqui que é a arquitetura padronizada, aquelas casas padronizadas que não tem identidade, não tem, né? E aí fatos, né? Povos indígenas que são expulsos, são deslocados, que é uma moda do pessoal de Gaza. O professor de história vai dizer, a população está sendo deslocada. Independentemente da sua posição sobre o conflito, há um deslocamento de populações ali. Né? A ocupação desordenada do espaço urbano, o professor de geografia vai tratar disso, especulação, em função da especulação imobiliária. A lógica do condomínio, que foi um tema da Unesp de um tempo atrás, né, aqueles condomínios que são muito padronizados, né, fica preso ali e tal, perde um pouco essa coisa. A gente já vai discutir isso na última parte da aula. Né? E você já pode pensar numa tesezinha, por que esse problema? Né? Porque muitas vezes, né, as pessoas, né, são deslocadas, né, são tiradas de sua casa, de seu lugar de habitação, por interesses políticos ou econômicos, né? Por exemplo, terras quilombolas que têm lá metais raros, ou que interessa a mineração, terras indígenas que interessa a agricultura. Né? Então, os interesses políticos e econômicos se sobrepõem a valores humanos. Quando você tira uma população daquele lugar é o lugar de identidade dela, né? A casa dela, né? Lugar de afeto, de pertencimento, fere direitos humanos e sociais. Então, aqui, ó, aí na aula de história aparece o conceito de colonialismo, né? E você vai lá e tem que falar o que é, né? Relação de dominação política, econômica, ideológica entre Estados e sociedades. E às vezes você tem a colonização interna, né? Aqui no Brasil os portugueses nos colonizaram e nós tomando, né? E nós, né, replicamos isso em relação aos indígenas, por exemplo. Aí aplica-se aí pega fatos atuais, né? Formula uma tese. Enfim, você pode fazer isso, a gente incentiva você a fazer isso. Né? E a última parte, né, gente, aqui é pensar a escrita. Né? Pensar a escrita, né? O eixo 4, que é exatamente a correção, que eu comentei com vocês. Né? Corrigir não é simples, você tem que entender a correção para superar os seus erros e aprimorar o seu texto. Né? Então, ele se dá nos plantões de correção e orientação. Tá? Então você vai aprimorando gradativamente, vai aprimorando, resolvendo, né, superando as falhas com orientação. Eu vou dizer para você como que você resolve os problemas, né, de repertório, de projeto, de estrutura, né, de linguagem, tá? De repertório, e desenvolver as virtudes, principalmente, né, dialogar com você para fazer com que você goste de escrever. Né? A gente tem fichas de acompanhamento de desempenho, então a gente vai acompanhando e tal, né? E o conhecimento das bancas, eu já comentei com vocês, né? Os editais, os manuais, a gente está sempre por dentro disso. Tá? E a mentoria. Na sequência dessa aula, eu vou deixar uma participação, né, que o Caio fez, né? Essa aula que eu estou editando, né? Mas o Caio fez uma participação no momento ao vivo, né? E em que ele fala um pouco do trabalho de mentoria. Tá? Então vocês vão ver isso. Né? Bom, o nosso curso ele funciona de que maneira? Né? Vou fazer o seguinte, eu vou
fazer mais uma partezinha, tá? A nossa terceira parte, que eu vou discutir o... Não, vamos fazer o seguinte, vou falar como funciona o curso e depois a gente vai para a discussão do coletâneo, né? Que a gente ainda não bateu os 40 minutos, que é o teto. Entre 30 e 40 minutos é o teto das partes da nossa aula, tá certo? E vocês vão se acostumando já com esse, né, com esse tempo. Então, entre 30 e 40 minutos, tá? Então, a dinâmica do curso. No primeiro semestre, são aulas semanais, né? Das 18h15 às 20h30, né? No online, né? A gente vai ter também o presencial em outros horários. Aí a gente vai desenvolver a técnica, projeto, estrutura, linguagem, né? Repertório fundamental, temas fundamentais, né? Por eixo temático. A gente trabalha com propostas originais a maior parte do tempo, mas algumas coletâneas de vestibular. A gente vai fazer pelo menos, né, 2 coletâneas de cada banca para a gente ver, né, como são FUNESP, tá, UVEST, mas normalmente as coletâneas que eu preparo, vocês vão ver hoje, tá certo? Elas são inspiradas, elas são construídas dentro da mesma lógica de construção das bancas, ok? Plantões semanais de 20 minutos, né, para assimilação das técnicas, superação das dificuldades e orientação, né? A dinâmica do segundo semestre. Então a gente vai assim até 5 semanas antes do Enem, tá? 5 semanas antes do Enem a gente faz uma revisãozinha das técnicas, projeto, estrutura, coesão, linguagem, trabalha com algumas coletâneas com temas do primeiro semestre, ou os temas do momento, que podem cair, tá? Depois do Enem, a gente vai fazer treinos específicos, normalmente em outubro e novembro, né, para FUVEST, para VUNESP, medicinas particulares também, aí você me procura, eu oriento, né, especificamente a partir do edital, né, e continuo os plantões semanais, né. Aqui está presenciais, né, não é presencial, né, ficou presencial, tudo bem? Então é assim que funciona o curso, tá? Você tem né, você entra em contato com a gente, né, para se inscrever, para se matricular, e a gente detalha mais, né, passa para vocês, tem a nossa landing page, onde você tem lá o programa do curso detalhado, inclusive. Tá? Então vamos para a última parte, né, que eu vou discutir aqui com vocês uma coletâneazinha, né, para vocês terem uma noção de como a gente trabalha.